Você sabia que existem mais de 4 bilhões de pessoas no planeta que acreditam que o mundo vai acabar de uma forma específica? E o mais louco é que metade dessas pessoas acredita em uma versão, e a outra metade acredita em algo completamente diferente. Estou falando do cristianismo e do Islã, duas das maiores religiões do mundo, e ambas têm previsões detalhadas sobre como tudo vai terminar. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. As diferenças entre essas duas visões são tão extremas que vão te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre o Apocalipse. Então por que isso importa para você? Porque entender essas crenças não é só sobre religião. É sobre compreender bilhões de pessoas ao redor do mundo, suas motivações, seus medos e suas esperanças. E no final deste vídeo, você vai ter uma perspectiva completamente nova sobre o que move a humanidade. Vamos descobrir juntos o que cada uma dessas religiões diz sobre o fim dos tempos. E te garanto, algumas dessas revelações vão te deixar de boca aberta. Meu nome tá fora disso porque o que importa aqui são as histórias, as crenças e o impacto que elas têm. Vamos direto ao ponto. Primeiro, vamos falar sobre o cristianismo. Para os cristãos, o fim do mundo não é apenas o fim, é uma transformação completa da realidade como conhecemos. A crença central gira em torno do retorno de Jesus Cristo à Terra, mas não é um retorno tranquilo e pacífico. É dramático, é grandioso e é definitivo. A narrativa cristã do fim dos tempos está principalmente descrita no livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, escrito pelo apóstolo João. E deixa eu te dizer, esse livro é intenso, está cheio de simbolismos, visões proféticas e eventos cataclísmicos que vão muito além de qualquer filme de desastre que você já viu. Então, como começa tudo isso? Segundo a tradição cristã, antes do fim, o mundo vai passar por um período de grande tribulação. Estamos falando de guerras, fomes, terremotos, epidemias e sofrimento em uma escala massiva. Algumas interpretações falam de 7 anos de tribulação, divididos em 2 metades. A primeira metade já é difícil, mas a segunda é quando as coisas realmente saem do controle. Durante esse tempo, surge uma figura conhecida como o Anticristo. Esse não é apenas um cara mal intencionado. Ele é descrito como um líder carismático que vai enganar as nações, prometendo paz e segurança, mas trazendo destruição. Ele vai estabelecer um governo mundial, controlar a economia e até mesmo exigir adoração como se fosse um deus. Muitos cristãos acreditam que ele vai marcar as pessoas com um sinal, o famoso sinal da besta, ou o número 666, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Mas aqui está onde fica interessante. No auge dessa tribulação, quando parece que o mal venceu, Jesus Cristo retorna. E não é um retorno secreto. É público, glorioso e visível para todos. Ele vem montado em um cavalo branco, acompanhado por exércitos celestiais, para derrotar o Anticristo e suas forças em uma batalha épica, conhecida como Armagedon. Armagedon não é apenas uma palavra que usamos para falar de desastre. É um lugar real em Israel, chamado Megido, onde essa batalha final supostamente vai acontecer. E depois dessa vitória, Jesus estabelece o que é chamado de Reino Milenar, um período de 1000 anos de paz e justiça na Terra, onde ele reina como rei. Mas espera, ainda não acabou. Depois desses 1000 anos, Satanás é libertado por um tempo para testar a humanidade mais uma vez. Ele reúne nações para uma última rebelião, mas é rapidamente derrotado e lançado no lago de fogo para sempre. Então vem o juízo final, onde todos os mortos são ressuscitados e julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo, enquanto os justos entram na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade celestial que desce do céu para a terra. É um lugar de beleza indescritível, feito de ouro puro, com portões de pérolas e fundações decoradas com pedras preciosas. Não há mais morte, dor, sofrimento ou lágrimas. É o paraíso eterno, onde Deus vive entre seu povo para sempre. Essa é a visão cristã resumida. Mas você consegue sentir a magnitude disso? É uma história de luta entre o bem e o mal, de redenção, de julgamento e de esperança eterna. Milhões de cristãos ao redor do mundo vivem suas vidas com essa expectativa, acreditando que tudo isso vai acontecer. Agora, vamos mudar de perspectiva e explorar o que o Islã tem a dizer sobre o fim dos tempos. E prepare-se, porque embora haja algumas semelhanças, as diferenças são fascinantes. No Islã, o fim do mundo é chamado de Yawm al-Qiyamah, ou o dia da ressurreição. Assim como no cristianismo, os muçulmanos acreditam que haverá sinais claros antes do fim, eventos que vão indicar que o mundo está chegando ao seu término. Esses sinais são divididos em sinais menores e maiores.
Os sinais menores incluem coisas como o aumento da imoralidade, a perda de conhecimento religioso, a construção de edifícios cada vez mais altos competindo em altura, e até mesmo que o tempo vai parecer passar mais rápido. Muitos muçulmanos olham para o mundo de hoje e dizem que vários desses sinais menores já estão acontecendo. Mas são os sinais maiores que realmente chamam a atenção. São 10 eventos principais que vão marcar o fim iminente. Um deles é o surgimento do Dajjal, que é basicamente a versão islâmica do anticristo. O Dajjal é descrito como um enganador poderoso que vai clamar ser divino, realizar falsos milagres e liderar as pessoas para longe da verdade. Ele é descrito como tendo apenas um olho, e a palavra kafir, que significa incrédulo, escrita em sua testa. O Dajjal vai espalhar caos e corrupção por toda a terra, e muitas pessoas vão segui-lo por causa de seus poderes aparentes, mas então, algo incrível acontece. Jesus Cristo, que no Islã é conhecido como Isa, retorna à Terra. Isso mesmo, Jesus também está na narrativa islâmica do fim dos tempos. No Islã, Jesus nunca foi crucificado. Muçulmanos acreditam que Deus o elevou aos céus antes que ele pudesse ser morto, e que ele vai retornar como um dos sinais do fim. Quando Jesus retorna, ele desce em Damasco, na Síria, vestido com roupas amarelas, apoiando-se nos ombros de 2 anjos. Sua missão? Derrotar o Dajjal e restaurar a verdade. A batalha entre Jesus e o Dajjal é um momento crucial. Jesus persegue o Dajjal até os portões de Lude, perto de Jerusalém, onde ele o mata. Com a morte do Dajjal, a verdade é restaurada e as pessoas retornam à fé verdadeira. Mas isso não é tudo. Outro sinal maior é o surgimento de Yajuj e Majuj, conhecidos como Gog e Magog. Essas são tribos ou povos que foram trancados atrás de uma barreira por Dulcarnein, uma figura mencionada no Alcorão. Quando essa barreira finalmente se rompe, Yajuj e Majuj vão invadir a terra, causando destruição massiva. Eles são tão numerosos que vão beber rios inteiros até secarem. Jesus e os crentes vão se refugiar no Monte Tur, orando por salvação. Deus responde enviando vermes ou parasitas que vão matar todas essas criaturas durante a noite. A terra fica coberta com seus corpos, e Deus envia chuva para limpar tudo. Depois desses eventos, Jesus governa a terra por um período. Durante seu reinado, há paz e prosperidade. Não há pobreza, não há ódio, e até os animais vivem em harmonia. É uma era dourada de justiça. Mas como no cristianismo, isso também não é o fim final. Eventualmente, Jesus morre uma morte natural e é enterrado em Medina, ao lado do profeta Muhammad. Depois disso, o mundo continua por mais algum tempo, até que outros sinais aparecem. Um dos últimos sinais é o surgimento de uma fumaça que vai cobrir toda a terra, causando sofrimento imenso. Haverá 3 grandes deslizamentos de terra, um no leste, um no oeste e um na Arábia. E então surge a besta da terra, uma criatura que vai marcar as pessoas como crentes ou descrentes. O sol vai nascer do oeste, em vez do leste, um sinal claro de que o fim está próximo. Nesse ponto, o arrependimento não será mais aceito porque a verdade será óbvia para todos. Finalmente, um fogo começa no Iêmen que vai reunir toda a humanidade em um único lugar. Então, o anjo Israfil sopra a trombeta pela primeira vez, e todos os seres vivos morrem instantaneamente. A terra inteira fica vazia e silenciosa. Depois de um período que só Deus conhece, Israfil sopra a trombeta novamente, e todos são ressuscitados. Cada pessoa que já viveu é trazida de volta à vida para enfrentar o julgamento. O dia do julgamento no Islã é descrito em detalhes intensos. As pessoas são reunidas em uma planície vasta, esperando sob um sol escaldante, que está muito mais próximo da terra do que o normal. Algumas pessoas vão estar cobertas de suor até diferentes alturas dependendo de suas ações na vida. Cada pessoa recebe um livro contendo o registro completo de suas ações. Se você recebe o livro na sua mão direita, é um bom sinal. Se você recebe na esquerda ou atrás das costas, é ruim. Então vem a pesagem das ações em uma balança. Boas ações de um lado, mais ações do outro. Se suas boas ações pesam mais, você tem esperança. Se não, você está em apuros. Há também algo chamado de ponte Serote. Uma ponte mais fina que um fio de cabelo e mais afiada que uma espada, que se estende sobre o inferno até o paraíso. Todos devem atravessá-la. Os justos atravessam rapidamente e com facilidade, enquanto os pecadores tropeçam e caem no fogo abaixo. O paraíso no Islã é descrito como um jardim de prazer eterno, com rios de água pura, leite, vinho que não embriaga e mel. Há frutas abundantes, companheiros puros e, acima de tudo, a presença de Deus. É um lugar onde todos os desejos são satisfeitos e não há dor ou tristeza. O inferno, por outro lado, é um lugar de tormento extremo,
com fogo ardente, água fervente e punições adaptadas aos pecados cometidos. Mas aqui está algo interessante. Muitos estudiosos islâmicos acreditam que o inferno não é necessariamente eterno para todos os muçulmanos. Aqueles que tinham fé, mas cometeram pecados, podem ser punidos por um tempo e então entrar no paraíso. Apenas aqueles que morreram como incrédulos completos permanecem no inferno para sempre. Agora vamos pausar por um segundo e comparar essas duas visões. Você percebe as semelhanças? Ambas as religiões falam de um enganador poderoso, seja o anticristo ou o Dajjal. Ambas falam do retorno de Jesus, embora com papéis ligeiramente diferentes. Ambas descrevem sinais claros antes do fim, uma batalha final entre o bem e o mal, um julgamento universal e uma separação entre o paraíso e o inferno. Mas as diferenças também são profundas. No cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, a figura central de redenção, aquele que morre pelos pecados da humanidade e retorna como juiz supremo. No Islã, Jesus é um profeta, um mensageiro importante, mas ainda assim humano, e Muhammad é o profeta final. No cristianismo, a salvação vem principalmente através da fé em Jesus Cristo e sua obra redentora na cruz. No Islã, a salvação vem através da fé em um único Deus, seguindo os ensinamentos do profeta Muhammad e realizando boas ações. A linha do tempo também difere. O cristianismo fala do reino milenar de Cristo, na terra antes do juízo final. O Islã fala do reinado de Jesus, mas de forma um pouco diferente, e depois de sua morte, o mundo continua até os sinais finais. Mas aqui está o que é realmente fascinante e o que você precisa entender. Ambas essas visões não são apenas histórias antigas. Elas moldam ativamente como bilhões de pessoas vivem hoje. Elas influenciam políticas, decisões pessoais, prioridades de vida e visões de mundo. Para muitos cristãos, a crença no retorno iminente de Cristo os motiva a viver vidas de santidade, a evangelizar e a estar sempre preparados. Há movimentos inteiros focados em interpretar os sinais dos tempos, tentando determinar quão perto estamos do fim. Para muitos muçulmanos, a consciência do dia do julgamento é um lembrete constante para viver de acordo com os princípios islâmicos, fazer boas ações e evitar o pecado. A crença de que cada ação, por menor que seja, será pesada naquele dia, tem um impacto profundo no comportamento diário. E aqui está onde isso se torna pessoal para você, mesmo que você não seja religioso. Essas crenças afetam o mundo em que vivemos. Elas influenciam conflitos no Oriente Médio, políticas sobre Israel e Palestina, atitudes em relação à tecnologia e modernidade, e até mesmo como diferentes culturas veem o futuro da humanidade. Quando você entende essas perspectivas, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você percebe que quando alguém fala sobre o fim dos tempos, eles não estão apenas falando de fantasia ou ficção. Para eles, é real. É esperado. É parte do que dá sentido à existência. E há algo profundamente humano nisso tudo. A necessidade de acreditar que a história tem um propósito. Que o sofrimento não é sem sentido. Que há justiça esperando no final. Que o bem finalmente triunfa sobre o mal. Que aqueles que sofreram injustiça nesta vida serão recompensados na próxima. Pense nisso por um momento. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, de problemas que parecem insolúveis, de injustiças que vão sem punição. Para muitas pessoas, a crença no fim dos tempos e no julgamento final é o que torna possível continuar, o que traz esperança em meio ao caos. Mas também, ao outro lado, essas crenças podem criar divisões. Quando você acredita que seu caminho é o único verdadeiro e que outros estão destinados ao inferno, isso pode levar à intolerância. Quando você acredita que o mundo vai acabar em breve de qualquer forma, pode não parecer importante cuidar do meio ambiente ou resolver problemas de longo prazo. É uma faca de dois gumes. A mesma crença que traz conforto e esperança para alguns, pode trazer medo e conflito para outros. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, respeito. Mesmo que você não compartilhe dessas crenças, entender que bilhões de pessoas as têm e as levam a sério é importante. É o que torna possível o diálogo, a compreensão mútua e talvez até a paz. Segundo, perspectiva. Essas narrativas do fim dos tempos nos lembram de algo fundamental. Todos nós compartilhamos uma humanidade comum. Todos buscamos sentido, esperança e justiça. As histórias podem ser diferentes, mas as necessidades humanas subjacentes são as mesmas. Terceiro, urgência. Tanto o cristianismo quanto o Islã enfatizam que não sabemos quando o fim virá. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Essa incerteza cria uma urgência para viver bem, para tratar os outros com bondade, para buscar a verdade e para não desperdiçar a vida que temos. E talvez isso seja algo que todos nós,
religiosos ou não, podemos levar a sério, viver como se cada dia importasse, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, buscar justiça e bondade. Porque no final, seja qual for a verdade sobre o fim do mundo, essas são coisas que tornam a vida melhor aqui e agora. Há uma última coisa que quero que você considere. Ambas essas tradições falam de sinais, de eventos que vão marcar a aproximação do fim. E é interessante como cada geração ao longo da história acreditou que estava vivendo nos últimos dias. Os primeiros cristãos achavam que Jesus retornaria durante suas vidas. Muitos muçulmanos ao longo dos séculos interpretaram eventos de sua época como sinais do fim. A verdade é que ninguém sabe. E essa é talvez a lição mais importante de todas. A incerteza sobre o futuro é algo que todos compartilhamos. E em face dessa incerteza, temos uma escolha. Podemos viver com medo ou podemos viver com esperança. Podemos nos dividir por nossas diferenças ou podemos nos unir pelo que compartilhamos. O fim do mundo segundo o cristianismo e o Islã são histórias poderosas, cheias de drama, de esperança e de advertências. Elas nos lembram de que a vida é preciosa, que nossas escolhas importam e que há algo maior do que nós mesmos. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre o fim dos tempos, não descarte como loucura. Tente entender de onde vem essa crença, o que ela significa para essa pessoa e como ela molda sua visão de mundo. Você pode não concordar, mas você vai certamente aprender algo valioso sobre a experiência humana. E quem sabe, talvez ao entender essas diferentes perspectivas, possamos encontrar um terreno comum, construir pontes em vez de muros e criar um mundo melhor, seja ele o último ou apenas mais um na longa jornada da humanidade. No final das contas, o que importa não é apenas quando ou como o mundo vai acabar, mas como vivemos enquanto estamos aqui. E isso é algo que transcende todas as religiões, todas as culturas e todas as crenças. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se abriu sua mente para novas perspectivas, deixa um like e se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.